Que a graça do nosso bom Deus possa alcançar as nossas vidas. Estamos felizes essa semana porque estamos comemorando 61 anos de organização da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão. E no domingo nós teremos pela manhã o tradicional costelão e à noite culto especial para celebrar as muitas bênçãos de Deus. E certamente você que faz parte dessa história tem muitas bênçãos para agradecer. E eu gostaria de ler a palavra de Deus em João capítulo 21, versículo de número 17 e pensarmos um pouquinho nas ideologias que estão presentes nesse difícil momento de pandemia. A palavra de Deus diz assim, em um texto muito conhecido, depois que Pedro nega Jesus, ele vai pescar, retorna à sua atividade antes de ser discípulo de Cristo. Jesus, já ressuscitado, vai ao encontro de Pedro e então nós temos esse diálogo bastante conhecido entre Jesus e Pedro. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondendo-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, em outras palavras, disse: Pedro, você está gastando esforço naquilo que é inútil. Apacenta as minhas ovelhas. Nós estamos vivendo um momento de ideologias, de direita, de esquerda, e as pessoas querem que nós, os pastores, e você que é membro da igreja, se posicione a respeito da sua ideologia política, da sua ideologia acadêmica, querem que você se declare ou progressista ou um liberal, como que se ideologia fosse obrigatório para se viver. E nós sabemos que não é obrigatório para se viver. E sabemos mais que nós, como cristãos, temos que obedecer a palavra de Deus. Apenas isso, a palavra de Deus, e crer em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nada mais, nada menos. E tudo em nossa volta precisa caminhar de acordo com a palavra de Deus. Nós, membros da primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão, fazemos parte da IPB. Nós somos herdeiros da reforma e, como reformados, nós cremos em algumas verdades. A primeira verdade é que não existe uma casta sacerdotal, não existe alguém escolhido para falar em nome de Deus, não existe clero, não existe ninguém que tenha um conhecimento maior e melhor do que o seu. Não há diferença entre pastores, entre membros, entre sacerdote e entre o povo que se reúne para celebrar e adorar a Deus. Nós cremos no sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes, todos nós somos responsáveis diante de Deus pelo trabalho, pela expansão do reino de Deus. Nós cremos mais, cremos que existem dons. Deus chama e capacita a sua igreja, alguns para serem pastores, mestres, enfim, cremos que Deus dá presentes para a igreja, para que a igreja possa usá-los para alcançar o mundo. Por isso, irmãos, enquanto IPB, nós defendemos um Estado laico, a separação entre igreja e Estado, mas um Estado laico não é, por evidente, um Estado ateu. O Estado é laico, ele precisa dar liberdade para que o povo tenha sua própria religião, seja ela qual for. O Estado não pode interferir. Nós cremos na liberdade de expressão. Cada um pode falar e ser responsabilizado civilmente por aquilo que falou. O posicionamento político e pessoal é de responsabilidade de cada um. A igreja, ela não tem partido político, a IPB não defende nenhum político. Cada pastor é responsável
pelo seu próprio posicionamento político. Cada membro é responsável pelo seu próprio posicionamento político. Infelizmente, como pastor nos dias de hoje, em virtude desta pandemia, eu observo algumas coisas. Observo que existe uma inquietação pastoral, como que se existisse uma casta sacerdotal que precisa mostrar serviço. Então eu vejo um excesso de live, por exemplo, pastores se posicionando a toda hora, se posicionando sem ter nem sequer pessoas para ouvi-los com curiosidades. Eu vejo uma necessidade de reconhecimento intelectual que eu nunca vi nessa história. Como que se cada pastor tivesse que entender de todos os assuntos, de aborto ao comunismo chinês, do vírus que está aí à viagem ao espaço. Isso só evidencia uma carência de parabéns, uma carência de como você é inteligente, como você é estudado. Só que isso, meus irmãos, faz acender algumas luzes de alerta. Primeiro, porque eu vejo erros grosseiros dessa casta sacerdotal. Eu vejo erros grosseiros porque a notícia é dinâmica. Aquilo que foi notícia ontem, hoje não é mais notícia. E mais, aquilo que é judicializado no Brasil muda constantemente, seja porque uma liminar foi dada e essa liminar foi cassada, seja porque um tribunal superior reviu aquela decisão, enfim, tudo muda rapidamente. E aquele que se apressa para responder uma inquietação, logo vai perceber que essa inquietação já não é mais uma inquietação legítima e verdadeira, porque as coisas mudaram. E as pessoas estão sempre correndo atrás do próprio rabo, como aquele cachorrinho que você tem na sua casa. Corre atrás de respostas e nunca tem a resposta verdadeira, a resposta certeira, porque tudo muda muito rapidamente. Outra coisa que é extremamente perigosa é porque muitos, sejam pastores, sejam membros, que estão inquietos com as redes sociais, tendo que se posicionar por qualquer coisa, sobre qualquer assunto, estão em desacordo com as Sagradas Escrituras porque estão semeando ódio, estão construindo muros e não pontes, estão travando uma guerra intelectual, ideológica e deixando de falar do amor, deixando de falar da misericórdia, deixando de abraçar quem realmente precisa. Pastor precisa se dedicar a estudar a Bíblia, a preparar bons sermões. Membros precisam estudar a Bíblia para compreender aquilo que é ensinado. Nós, enquanto pastores, precisamos cuidar de pessoas. Os membros da igreja, enquanto membros, precisam evangelizar, precisam cada vez mais orar e buscar a presença do nosso Deus. A palavra que nós lemos: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Não há diferença entre pastores e membros, somos todos responsáveis diante de Deus pela expansão do seu reino. Por isso, vamos brigar menos, falar menos, se aparecer menos e semear mais amor, construir mais pontes e não ficar levantando muros. Não é preciso dar resposta a respeito de tudo, é preciso orar a Deus a respeito de tudo. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Nós não queremos uma igreja não intelectualizada, mas nós queremos uma igreja envolvida com a sociedade, quer o mais intelectual, quer o mais humilde. Que Deus abençoe as nossas vidas.